O Pete Hegseth, ele fala exatamente isso, é a paz pela força e a liderança americana vai se juntar com os exércitos e vai pra cima. Já deram pra trás, né? Os Estados Unidos deu pra trás aí alguns bagulho. A mídia tá reverberando o que os caras estão fazendo e estão fazendo mesmo. Não é que os caras tá dizendo que vai fazer, os caras estão fazendo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Felipe André Oficial. Hoje eu vou estar fazendo um react aqui pra você descobrir o que é esse escudo que os Estados Unidos tá fazendo, né? O que eles vêm fazendo na América Latina e como isso pode afetar aqui o Brasil. Obviamente a gente vai usar a timeline, né? O vídeo do Alan dos Panos, o gengivudo. Ele é bem direitista esse cara, não vou mentir. Mas a título de conhecimento vale a pena a gente tá dando uma olhada. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative notificações. Vamos para o vídeo. Escudo das Américas, para o pessoal poder entender o que de fato está acontecendo, que a imprensa brasileira está calada ou falando besteira, o que é normal, né? O que vem a ser o Shield of the Americas, né? O escudo das Américas. A primeira canalice foi a Folha de São Paulo dizer que era o escudo da América. Não, não é da América, das Américas. O Trump deixou claro que ele não quer proteger só os Estados Unidos. Ele quer proteger os Estados Unidos e os países que são vizinhos dos Estados Unidos. Interesse americano? Óbvio que é, porque não é... Claro que é o interesse dos americanos e outra também é Make America Great Again. Ou seja, América grande novamente, ou seja, a gente faz parte da América, né? Então, o Pete Hegseth, Pete Hegseth é o secretário de segurança lá deles, no caso o ministro de guerra, hoje em dia, né? E ele fala exatamente isso, é a paz pela força e a liderança americana vai se juntar com os exércitos e vai pra cima combater o narcotráfico. Não é bom para os Estados Unidos ter um império de narcotraficantes no quintal deles, como o México, na Colômbia, na Venezuela e, sobretudo, o quintal de narcotraficantes chamado Brasil. E aí, por que o Brasil ficou fora dessa coalizão, o Escudo das Américas e essa nova organização geopolítica contra o narcotráfico? Essa vai ser boa. Vamos ver o que o Alan dos Panos vai falar. Vamos entender. Essa nova coalizão de Washington, ela foca na ameaça dos cartéis latino-americanos. Esse evento ocorreu 2 dias atrás, no sábado, em Doral, um resort que tem em Miami, onde o Trump quer, né, erradicar cartéis e gangues narcoterroristas que causam caos no México, na Colômbia, no Brasil, no Chile, né, o CAST. Vai ter a inauguração do CAST em breve. Ontem mesmo eu falava com o CAST, falei com o Antônio Baquesi, que está à frente de todo esse movimento lá no Chile. Em breve nós teremos boas entrevistas vindo do Chile. A Argentina também sofre do mesmo problema e o Bukele conseguiu erradicar. Então ninguém pode dizer que isso aqui é promessa vazia. Se o Bukele conseguiu erradicar, que dirá Bukele com Trump, com CAST e com Javier Milei. Bem, e aí... Puxou a sardinha legal confiando nos caras que, vamos botar assim, já deram pra trás, né? Os Estados Unidos deu pra trás aí alguns bagulho. A gente não sabe muito bem como isso tá, né? Uma coisa eu sei, o Trump quer chegar em abril, apertar a mão do chinês e falar, peguei todos os seus aliados. Isso eu sei que ele quer fazer. Agora, se ele vai conseguir fazer tudo isso que ele tá tentando fazer, é o último 4 anos dele, é a bala de prata. Ou ele tenta resolver, ou ele vai se arranhar. O Trump, então, colocou a doutrina Monroe em ação. Só que ele atualizou essa doutrina. Eu não quero aqui fazer o papel do Ramage. O Ramage pode explicar para vocês melhor o que vem a ser a doutrina Monroe, que é a doutrina onde diz nós não podemos permitir que nossos inimigos estejam fazendo fronteira conosco, tá? Então eu vou deixar isso pro Ramage na quinta-feira, eu prometo. Eu trago esse tema de volta pro Ramage dar aquela aula para vocês. É um privilégio nosso ter o delegado Alexandre Ramage conosco, falando isso para vocês. E aí vamos lá. O critério do convite foi quem é que está contra os narcotraficantes e quem está a favor dos narcotraficantes. Estavam lá a favor dos narcotraficantes, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro e a Cláudia Sheinbaum. Eles não foram convidados. Então, os convidados que estavam contra os narcotraficantes e não a favor desse terrorismo todo, Javier Milei, Nayib Bukele, José Antônio Castro. Então, o Trump falou algo muito importante que é quase um meia-culpa do Estado americano, e ele vai fazer, não, nós vamos refazer a besteira que os democratas já fizeram na América Latina. Ele diz, a região de vocês foi abandonada pelos Estados Unidos, que olhou para regiões em que não era bem recebido. Esse ponto aqui da apresentação, eu quero que vocês tenham claro como é importante falar da política interna dos Estados Unidos durante a pauta aqui, e a gente sempre traz esses temas e algumas pessoas falam assim, eu não moro aí, eu não quero saber muito bem o que está acontecendo. Não, tem que saber, pô. Essa pauta tem que ser, porque agora os caras estão atacando, a mídia tá reverberando o que os caras estão fazendo e estão fazendo mesmo. Não é que os caras tá dizendo que vai fazer, os caras estão fazendo. E acompanhar agora o que o Império Americano tá tentando fazer para não cair, pois todos os especialistas do mundo acreditam que eles vão entrar em declínio. Eu não acho que é um declínio, eu acho que eles já fizeram um acordo deles e eles vão dividir o planeta em 3 partes, como George Orwell preveu no livro 1984. George Orwell, nesse livro, preveu que em 84 já estaria do jeito que estaria no livro, dividido. E a gente já está em 2026. A agenda está muito atrasada, pelo menos com 40 anos de atraso. E esse eixo que tentou tirar os Estados Unidos do poder
os Estados Unidos está tentando derrubar todos eles, para mostrar pro chinês, que é o que eu falei, ele vai encontrar o chinês em abril e vai falar para ele, ó, peguei todos os seus aliados lá, não mexe lá, que lá é meu. Isso é bom pra gente? Não. Mas a China seria pior. Crítica, ela surgiu internamente. Veja a importância dessas críticas internas continuarem. Não fique com medo de criticar políticos e jornalistas por aquilo que vocês acreditam ser o que é verdadeiro e certo. Tá? Não tenham medo. Podem criticar, inclusive a mim. A crítica de que os Estados Unidos estavam estendendo demais as mãos para Israel e contra os inimigos de Israel e não estava cuidando do próprio interesse dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos definhava não só com terrorismo árabe, mas também com fentanil e narcotráfico, os Estados Unidos estavam conseguindo consolidar e cuidar disso. Pode ver que durante o governo Trump de 2016 a 2020 e agora de 2025 até 2029, você vê que os ataques, quando existem, são pequenos e o Trump conseguiu parar vários conflitos no ano de entre o período de 2016 até 2020. O Trump, bem dizer, conseguiu instaurar a paz no mundo inteiro. Mais ou menos, lá dos panos, mais ou menos. Ele tentou fazer acordo, ele pensou que isso seria o negócio, o programa de televisão dele, tentou fazer negócio, mas a galera mostrou que não tinha essa predisposição. Tanto que no primeiro ano agora do segundo mandato dele, ele fez uma tabelinha e todo mundo da tabela veio conversar. Quem não veio conversar, entrou na bala, essa é a verdade. Um momento de paz, ou instaurar a paz dentro de uma sociedade caótica, cantando a música Imagine do John Lennon e soltando pombinha branca na Lagoa Rodrigo de Freitas. O Trump provou que não é bem assim. E aí ele disse essa frase aí, que os Estados Unidos estavam olhando para lugares onde eles nem sequer são bem recebidos, que é de fato o que aconteceu com a política interna americana, os Estados Unidos defendendo Israel contra os inimigos de Israel, e enquanto isso, o próprio país, Estados Unidos, com seus péssimos governantes democratas, financiou todo o narcotráfico das Farc e todos os grupos de guerrilha e terrorismo na América Latina, seja por uma estratégia de pseudo-combate a esses narcotraficantes, seja fazendo vista grossa com a cocaína que era vendida ali. Pois bem, o Brasil ficou de fora por um detalhe muito claro. O Brasil rejeita a militarização da guerra às drogas. Vocês precisam entender que isso aqui ninguém pode dizer que é falso. Ninguém vai poder virar para mim e falar assim, Alan, isso aí é fake news. Não. O Brasil está rejeitando a militarização na guerra contra o narcotráfico. Sim. O Brasil, ele... Por causa da experiência de 64, que é o que vai acontecer novamente, entendeu? Em 64 foi a mesma coisa que aconteceu. Em 64, você vê que o editorial do Globo fala exatamente o que estava rolando em 64, né? Grave distúrbios sociais e você vê que tem muito protesto hoje na rua, professor reclamando, teve greve agora de saúde e corrupção generalizada e sistêmica. Então, você acaba vendo que estamos no mesmo roteiro. E agora, os Estados Unidos, creio eu, vai, de fato, fazer um imperialismo. E a esquerda já está sabendo disso. E ela vai tentar fazer igual ela tentou fazer em 64. Só que tem um problema muito grave. Em 64, eles ainda tinham grupos que poderiam, ideologicamente, poder lutar. Agora não. Agora eu não vejo a classe, né, que nós temos disposto a meter a mão e pro pau. Não acho. Ainda mais que agora já está todo mundo monitorado dentro da tecnologia, né? Então vai ficar mais fácil de esses grupos que podem tentar fazer algum tipo de atentado dentro do Brasil. Isso vai ser mais difícil, bem mais difícil. Isso é importante. E isso é opinião, não, isso é fato. Os Estados Unidos tentou conversar com o governo brasileiro várias vezes e não conseguiram. Todas as autoridades americanas não tiveram êxito. E aí começou a brincadeira. O paradoxo diplomático do PT, onde a retórica política ignora o sucesso das operações conjuntas. O discurso de Washington critica publicamente que Lula nada tem feito para proteger o Brasil do narcotráfico. E aí, o que acontece? O porta-voz... Não, ele não fala nada que o Lula... ele nem cita o Lula. Ele nem cita o Lula. Ele não descarta uma oportunidade do Lula sentar para conversar e ter uma saída honrosa. Pelo que eu estou entendendo, o Trump vai tentar dar uma saída honrosa pro Lula. Ele vai fazer algumas operações aqui do lado, vai enfraquecer mais ainda, vai pegar o colombiano, eu acho que ele pega, porque não tem eleição na Colômbia. Na Nicarágua também, Javier Ortega. E no México, que é ali na fronteira com ele. E aí vai deixar o Lula numa saia justíssima. E aí eu acredito que ele vai dar uma saída honrosa e o Lula vai começar a ter que fazer alguns acenos para os americanos e deixar eles não à frente disso.
mas participar em conjunto, que é essa narrativa que o Lula está falando. Por isso que ele está falando, vamos se alistar e se preparem para o pior. O que ele está querendo já dizer com isso, na minha visão? Que ele não vai largar o osso, ele vai tentar se proteger e o grupo político dele. Tanto é que ele já está largando a mão um pouco do Supremo, está largando a mão um pouco dessa galera. Ele vai saber dele. O Lula, no final, ele vai querer saber dele. Ele não vai querer saber disso. Ele vai querer chegar até a eleição como presidente para tentar ganhar. Com o Flávio. Por isso que eu acho que, num primeiro momento, eles não vão atacar a gente. Mas a eleição passou. Lá ganhou. Pode crer que o ataque vai ser feroz para cá. Olha, deixa eu fazer uma pequena pausa nesse negócio, uma pequena aspas aqui, que você me lembra agora, justamente aquela denúncia do Enéas Carneiro, não sei quem lembra, ele trazendo aquela revista, denunciando o Jorge Soros naquela revista. Como narcotraficante, exatamente. Exatamente, só que o Soros, ele tinha um argumento naquela matéria. O argumento dele era que você tinha que liberar as drogas porque a guerra contra as drogas era muito cara. Né? Então, quer dizer, você, no argumento do Soros, era mais o melhor combate às drogas seria liberar as drogas. Por quê? Porque não só porque ele ia ganhar dinheiro, né? Porque ia sair mais caro o molho que a macarronada, o combate armado às drogas. Então era um argumento sacana pra caramba. Só que aí, junto naquela matéria, ele trazia justamente as assinaturas do Lula, do Ciro Gomes e do Fernando Henrique Cardoso no diálogo interamericano. Né? E eu acho que é esse pano de fundo que eles não querem também que apareça. Né? Não, calma aí. Isso aí eu vou botar até em primeira câmera. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Quando o Enéas fez isso, falando de George Soros, era porque o George Soros estava atrás da Vale do Rio Doce e outras mineradoras que tinha aqui no país. O combate ao narcotráfico, não, o combate às drogas, que esta anta tá falando, realmente não faz sentido entrar numa guerra para poder lutar contra o combate às drogas. Não resolve. Tanto que os Estados Unidos tentou zerar a bebida alcoólica e explodiu. Então eles liberam e combatem. O que aconteceu aqui com o cigarro? O cigarro foi proibido? Não. A bebida foi proibida? Não. Ela foi regulamentada. O que é isso? Tem agora uma empresa regulamentar que todo mundo compra a bebida direitinho. Quem quiser beber, bebe. Quem não quiser, não bebe. Quem quiser fumar, fuma. Quem não quiser, não fuma. O que tem que fazer com as drogas é exatamente isso. Regularizar e regulamentar. É isso que tem que fazer. Porque na época da lei seca nos Estados Unidos, que teve o problema com a bebida, os Estados Unidos teve um problema gravíssimo de várias gangues e vários contrabandistas quebrando tudo. Então o que essa mula está falando está completamente equivocado. O certo não é combater com tiro e bala. O certo é isso, é regulamentar. Vamos regularizar de um jeito racional, sem emoção, e quem quiser usar, que use. Quem não quiser, não use. Simples assim. Não, eles não querem, de jeito nenhum. Esse pano de fundo, Roverã, tô sozinho aqui, então tô colocando a câmera aqui. Esse pano de fundo que o Enéas colocou no programa do Ratinho, se não me engano, na Record ainda, mostrava claramente como que o George Soros é quem financiou toda a abertura ao narcotráfico, por várias vias, né? Então, por exemplo, você tinha a via psicológica, onde você falava, fazer um trabalho na imprensa, no show business, dizendo que droga não mata, o que mata é o excesso, maconha não é droga. E é verdade, o que mata é o excesso. Esse hipócrita aqui, que tá aqui desse lado aqui, esse hipócrita, ele fuma, ele bebe. Mas é em escala comum. Ele tá usando droga de qualquer jeito. Ah não, mas as outras drogas... Mano, o que mata é a quantidade. Droga, etc. E aí, cocaína tem que ter quantidade. Essas decisões da STF todas, elas começaram com show business, universidades, tudo ao mesmo tempo. E políticos. E aí eles faziam essa frente tríplice, utilizando o show business, utilizando o show business, né, dos artistas, músicos, atletas, etc. Depois você tinha a parte universitária, onde você tinha os intelectuais falando a mesma coisa aqui, nas universidades que era dito no show business, e depois você tinha o político lá nas casas legislativas municipais, estaduais e federais repetindo os mesmos chavões. Vamos voltar a essa apresentação que eu fiz sobre o Shield of America, porque o Brasil está dizendo o seguinte, não, a gente está fazendo ações de cooperação sim, e é mentira de Washington. Só que aí, o que está acontecendo? Quando o Trump fechou aquele estreitozinho ali entre Cuba e Venezuela, o narcotráfico todo escoou para o Brasil e está levando arma para o mundo inteiro, e mesmo assim o PT não quer continuar, não quer lutar contra o narcotráfico. E aí, olha o que nós temos. A gente precisa urgentemente decretar o PCC como um grupo terrorista para tratá-lo como tem que ser tratado, como estão sendo tratados todos os terroristas hoje do mundo inteiro. Então, em maio de 2025, o Departamento dos Estados Unidos formalizou um pedido para classificar PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas. O governo brasileiro rejeitou o pedido. Lula rejeitou o pedido. Verdade. E Lewandowski argumentando. Sim. Em outubro de 2025, a ministra Patrícia Bullrich,
né, não sei como é que se pronuncia, se é Boric ou Boric, incluiu o PCC, o Comando Vermelho, no registro de pessoas e entidades ligadas a atos de terrorismo na Argentina. Em outubro, também, de 2025, o Paraguai, o presidente Santiago Peña, assinou um decreto designando os dois grupos como organizações terroristas no Paraguai. E agora, em breve, perdão, nós teremos o Chile. E aí, onde que o Brasil fica nessa história? O Brasil vira alvo. O território brasileiro tornou-se atrativo para os grandes cartéis mexicanos. O Brasil tem um grande mercado consumidor local, rotas estratégicas de exportação para a Europa e para a África, e a facilidade de lavagem de dinheiro na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Né? Eu até colocaria aqui. Eles estão junto com o Hezbollah, né? Que é onde eles estão junto com o Hezbollah. O problema todo é o Hezbollah, que nem ele botou na tríplice fronteira aqui. O problema todo é que o Hezbollah é esse que está enrolado lá no Líbano, e o Irã financiava ele para participar disso. Então o contrabando internacional passa por aqui, pois ele já tem uma rota consolidada para cá, para São Paulo, e de São Paulo ele distribui para o resto do mundo todo o contrabando. Não é só droga, é muito maior do que isso. É um mercado completamente paralelo. Inclusive os próprios americanos usam disso para vender suas armas, tá? Não estamos falando nada de aqui que seja segredo para ninguém. Qualquer cara que entende de análise de comportamento porque não tem como ser só droga. Tem muita coisa envolvida que atravessa o mar, e os Estados Unidos também faz isso. Outras agências fazem isso, entendeu? O problema é que os Estados Unidos perdeu o controle disso. Porque a CIA não tem mais o controle disso. Agora eles querem ter o controle de tudo isso, né? Banco Central Brasileiro, STF e companhia. A introdução em larga escala de drogas sintéticas como anfetamina e fentanil fazem também o Brasil virar uma grande ameaça para todas as Américas, Norte, Central e Sul. O cartel de Jalisco Nova Geração, que é o cartel Jalisco Nova Geração, e o cartel de Sinaloa operam no Brasil. E a imprensa brasileira omite esse fato de vocês. José Gonçalves Valência, chefe financeiro do cartel de Jalisco Nova Geração, foi preso de férias no Ceará com identidade falsa. E ninguém fala isso. Noticia porque tem que noticiar, mas ninguém faz documentário, ninguém traz detalhes sobre isso. Você viu o Jornal Nacional fazendo detalhes sobre isso? Você viu o Fantástico falando sobre isso? Não, porque a Globo não pode noticiar que o chefe financeiro do cartel Jalisco Nueva, eu vou falar em português, cartel Jalisco Nova Geração, ninguém fez documentário sobre isso, governo. E aí? Não, nem vai fazer, pô. Nem vai fazer porque os caras matam. Caralho. Amigo, se aqui o ex-presidente fizeram o que fizeram com o cara, imagina pro jornalista que vai abrir o bico pra falar uma merda dessa. Aí também tu tá pedindo muito já, né? Não vai acontecer isso, irmão. E tu só tá falando isso porque tu tá aí nos Estados Unidos e os caras resolveram combater agora. Porque senão também, amigo, tivesse aqui esse herói, pai. A gente precisa dizer pro povo brasileiro o quanto que o crime organizado gira no Brasil. São 88... Além disso que você tá falando, é bom lembrar que ali na Tríplice Fronteira, onde você pontuou como dado geográfico, é justamente o lugar onde geralmente são presos a turma do Hamas, né? Que no Brasil, Hamas, Hezbollah, aqueles agentes ali que vira e mexe, tem uma reportagem, fulano foi preso ali na Tríplice Fronteira. Agora começa a ficar mais claro, né? Começa a ficar mais claro o interesse de atuação. E também você vai ver ali na divisa do Mato Grosso com o Paraguai, você vai ver ali a atuação do ELN, né? Exército de Libertação Nacional, dos comunistas que estão do outro lado ali, né? Onde? Na Bolívia? Tá maluco, coitado. Mas a interação sobre o Hezbollah, não o Hamas. O Hezbollah, sim, tá na Tríplice Fronteira e ele tem razão. Mas o Hamas, não. Só lembrando, pessoal, teve gente que comentou que o Superchat está bloqueado. Eu não sei se a pessoa deve estar na conta do canal TLTV. O canal TLTV está em processo de monetização, está naquela coisa de revisar. O Conversa Timeline continua. A gente está aqui com a meta de 50 Superchats, já tivemos 12. Falta ainda chegar. Contamos com o seu superchat que será lido no final do programa. Vamos voltar com a apresentação que eu fiz só sobre o escudo das Américas. O Brasil tem 88 facções criminosas atuando dentro do território nacional, movimentando um faturamento estimado de 146 bilhões de reais. Eu vou repetir, 146 bilhões de reais. Esses grupos deixaram de ser quadrilhas de rua para operar como mega operações do narcotráfico com logística global, exércitos paramilitares, políticos, juízes, desembargadores e ministros do STF. Isso aí, gente, não... A gente não tem como provar nada disso que ele falou agora. Só pra te garantir. Porque isso é um dinheiro ilícito. A gente não sabe exatamente se esse faturamento que ele tá jogando aqui é real. A gente não sabe. A gente não tem a mínima ideia. Pode ser pra mais, pode ser pra menos. Mas saber de fato quanto os caras ganham, a gente não sabe. Não temos nem ideia. É um grupinho de delinquentes que estão vendendo drogas. É isso que precisa ser dito. Vamos entender a ameaça de cada um deles. O PCC. O perfil de ameaça do primeiro comando da capital. Ele começou em 93, 3 anos depois da inauguração do Foro de São Paulo, no presídio de Taubaté,
foi liderado por Marcos Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Aproximadamente, hoje, tem 30 mil membros, 8 mil só em São Paulo. E o poder econômico deles, eles movimentam mais de 6 bilhões de reais anualmente. Eu acho esse número muito baixo, mas é o número do relatório que eu tive acesso. Então, vou colocar aqui o número do relatório. Creio eu que seja muito mais do que isso, porque isso aí é pouco mais de $1 bilhão, e $1 bilhão, e eu não acho que eles movimentam só $1 bilhão. Eu acho que eles movimentam muito mais. E hoje, a maior organização criminosa do Brasil é um império transnacional sancionado pelos Estados Unidos. Mantém domínio absoluto sobre 90% dos presídios paulistas, atuando como poder regulador com estatutos rígidos, inclusive pena de morte, tribunal, etc. Verdade. Mas o valor estimado, a gente não sabe se é mais ou se é menos. Isso é uma especulação que ele está fazendo. Esse número que ele deu não existe. Se é 6 bilhões, 10 bilhões, se é 100 milhões, não tem registro sobre isso. E aí começa a sofisticação financeira do PCC, que alcançou o coração financeiro do Brasil. Dinheiro vivo, com a venda da droga, passa para empresas de fachada, joga esse dinheiro na Avenida Faria Lima, por meio das fintechs, e dali você lança esse dinheiro em paraísos fiscais. Só a Operação Carbono Oculto, ela registrou que o volume de recursos que eles fizeram entre 2020 e 2024 vai em torno de 46 bilhões de reais. O Comando Vermelho, criado em 70... Estima-se, eles não sabem, vou falar de novo, eles não sabem se é esse valor todo, pode ser mais, pode ser menos. Com presos políticos, na verdade, presos que eram políticos, né? Não eram presos políticos, presos que eram políticos do Partido Comunista, por isso que é o Comando Vermelho, né? Hoje ele tem cerca de 30 mil membros, controla 51,9% dos territórios do Rio de Janeiro e avança em ritmo acelerado pelas regiões norte e nordeste do Brasil. O monopólio territorial violento que eles têm acaba também disputando o controle bélico das comunidades com pesadas táticas de guerrilha urbana aprendidas pelos comunistas e grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Eles têm expansão de áreas como o Complexo de Israel, misturando as operações de narcotráfico com fanatismo religioso e narcopentecostalismo, sob liderança do traficante Peixão, fingindo ser evangélico. Não, falou tudo errado. O Comando Vermelho não tem nada a ver com o Peixão. O Peixão é de outra facção. Esse dado está completamente errado. O Comando Vermelho não vai com a cara do Peixão. Entendeu? O do Comando Vermelho vai ainda muito além da venda de drogas, de entorpecentes. O novo modelo de negócio deles é assim. As facções ganham fortunas com controle territorial, taxando violentamente serviços essenciais monopolizados, como, por exemplo, gás de cozinha, internet, conhecida como internet pirata, Gatonet, fora uma logística, por exemplo, abastecimento de bares, restaurantes, e 25% hoje gira em torno das drogas. Eles conseguem, então, uma receita mensal estimada em 12 milhões de reais, onde apenas 25% provém da venda direta das drogas. Então, o que eu falo? Por quê? Das drogas, eles foram ocupando outras partes. E isso pode ser legalizado. A internet pode ser legalizada, pode abrir uma empresa sobre isso. Empresa de logística o cara pode abrir. E, cara, querendo ou não, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que o ideal é sair pegando todo mundo e mandando todo mundo pro paredão igual o Che Guevara fez. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente deveria trazer isso à luz e falar, olha só, agora vai pagar imposto todo mundo, vai ser regulamentado a parada, e é isso. A única coisa que está de errado aí é não regulamentar. É a guerra para não regulamentar. Conseguem monopolizar os serviços locais, como gás de cozinha, internet e logística, e boa parte desse dinheiro não vem do narcotráfico, mas vem de grupo terrorista com uma verdadeira tática de guerrilha urbana. O avanço deles sobre a parte da Amazônia, chamada Amazônia Legal, onde é o campo de batalha continental da Tríplice Fronteira em Tabatinga, que é a Tríplice Fronteira do Norte. O Brasil tem duas tríplices fronteiras, a do Sul e a do Norte. A do Norte, a presença de facções já atinge 45% dos municípios da Amazônia Legal, de 344, um total de 344 municípios, num universo de 772 cidades. O aumento da presença criminal foi de 32% apenas no ano de 2025. A complexa geografia da Amazônia ela é usada para escoar cocaína da Bolívia e do Peru, que é a Rota Solimões, para os grandes centros urbanos e portos europeus. Gente, só isso já explica o porquê que nós precisamos do escudo das Américas, do Trump, junto com outros países. E aí agora vem o Nordeste, abandonado dos noticiários, abandonado até pela direita, porque dá mais views e likes, não seja, visualização e curtida, você falar do Sul e do Sudeste. Então quase ninguém fala nem do Centro-Oeste, nem do Norte, nem do Nordeste. Até mesmo faz uma questão de número, porque o pessoal quer visualização e quer dinheiro com monetização. Aqui não, aqui nós vamos falar desse caso grave do Ceará, de Pernambuco e da Bahia. O distrito de Uiraponga virou uma cidade fantasma no Ceará. Nós fomos um dos primeiros a noticiar isso aqui na timeline, onde mais de 2 mil moradores fugiram devido à guerra aberta entre facção local, GDE, e o TCP, que é uma dissidência do Comando Vermelho. Os criminosos impõem a cobrança implacável do imposto do crime aos civis que moram nessas regiões. Em Pernambuco, morros da Zona Norte foram dominados pelas forças do Comando Vermelho.
A facção implementou rígidos toques de recolher noturnos e instalou tribunais paralelos para julgar e punir moradores que descumprem suas regras. Em Salvador, na Bahia, bairros populosos como Santa Cruz operam sob leis próprias ditadas pela facção. É estritamente proibido acionar a polícia para qualquer denúncia que seja. E os líderes do tráfico controlam até mesmo a resolução de conflitos domésticos, como, por exemplo, briga entre marido e mulher. Aí nós vamos então às potências regionais que fragmentam o mapa do crime hoje no Brasil. A Família do Norte, que é a FDN, nasceu no Amazonas com o objetivo de conter o avanço do PCC, controla a bilionária Rota de Solimões nos rios amazônicos, mantendo altíssima autonomia estratégica e poder de fogo. Aí depois você vai ter os Guardiões do Estado, que é lá no Ceará, criado no Ceará com aval do PCC, mas rapidamente tornou-se independente. A alta cúpula usa anéis templários, responsável por aterrorizar 50 cidades em 2019 e colocar preços na morte de autoridades. E depois você vai ter a Al-Qaeda, facção da Paraíba, com o nome inspirado na Al-Qaeda. Tá? Então eles colocaram ali Al-Qaeda, O-K-D, mas eles se inspiraram na Al-Qaeda. Por quê? Só no nome? Lógico que não, né? Eles receberam o treinamento deles. Impõem um código de conduta rígido nas comunidades e eles possuem mais de 6 mil membros. E está em franca e agressiva expansão rumo a Pernambuco. Surgiram na Paraíba e agora estão tomando Pernambuco. Enquanto a diplomacia se polariza, o crime organizado atua sem fronteiras. O não convite do Brasil ao escudo das Américas reflete uma fratura diplomática baseada em ideologia e retórica do presidente Lula. No entanto, a realidade do sistema criminal exige inteligência unificada. Facções brasileiras já operam com supercartéis transnacionais, movimentam bilhões via bancos paralelos, controlam cidades inteiras e conectam-se a máfias do México até a Europa, sem contar o Oriente Médio. Então o Brasil, que está se perdendo, né, buscando... Na verdade, tudo isso que ele está falando aí é que esses grupos estão aliados com esse tipo de contrabando internacional que não passa pelo sistema financeiro. E essa é a batalha de verdade. Em vez de todo mundo botar dentro do sistema financeiro, todo mundo quer contrabandear e sair do sistema financeiro, pois eles tentaram derrubar o status quo, que era dos Estados Unidos. Não esse cara que fica aqui na tua esquina vendendo bagulho. Esse maluco não sabe nem o que está acontecendo de fato. Ele não tem informações cientes disso. Entendeu? De o que está rolando por trás do bagulho. É um bagulho muito mais alto. E aí, eles estão operando para tentar derrubar o governo americano. E agora os americanos resolveram, de vez, derrubar os caras. Esse que é o problema. Porque se tudo isso fosse legalizado, tá aí transportando tal coisa, tá levando droga para X lugar, tá fazendo tal coisa, tá pagando pedágio, tá pagando a taxa, tá pagando... Ninguém ia estar nessa batalha, não. O negócio é porque é tudo contrabando mesmo, entendeu? Lavagem de dinheiro e tentando minar o poderio americano. É isso, simples. Entendeu? Isolamento total e absoluto, não é nenhum coitadinho que é vítima dessa situação toda. Lula é o chefe dessa facção criminosa, controlada pelo Foro de São Paulo, que é o braço que realmente pode dar um fim a tudo isso, mas óbvio precisa desse narcotráfico para manter-se no poder. Essa é a importância do escudo das Américas, que eu duvido que você tenha ouvido em outros lugares, é só aqui mesmo, Roverão. Algumas informações imprecisas, no demais a gente não tem a numeração exata de quanto isso movimenta de verdade. Eu só afirmo. Tudo isso está acontecendo porque ninguém está pagando pedágio para os americanos. Acabou. É contrabando internacional envolvido com pessoas que estão interessadas realmente em derrubar os americanos. É sobre isso a conversa. E tem uma outra coisa também que é gritante, né? Uma coisa é você ver o sujeito que, como disse o seu Luiz Inácio, né, da forma desonesta... Inclusive o vídeo dele que tá na bala, que você quiser só falar. Não, eu só vou fazer esse comentário muito rápido, porque é necessário a gente incrementar esse raciocínio para as pessoas terem uma ilustração diferente deles. Quando a gente ouve o Lula falando, sabe, companheiro Alan, é só para tomar uma cervejinha, dá o celular para o menino. Né? Então, você tem a impressão que são pessoas que estão na miséria e que essas pessoas querem apenas alguns bens para então fazer dinheiro com esses bens e que essas pessoas não devem nem ser levadas a sério, são meninos na rua. Né? E aí você começa a ver operações militares, um treinamento terrorista, com estrutura de Estado, que esses três itens só se consolidam no sentido real do Estado no momento em que há negligência do Estado. Por quê? Porque os policiais militares, os policiais civis, os policiais federais, toda a força policial tem treinamento. Eles têm hierarquia. Né? Como assim? Você tem um inimigo interno treinado por um inimigo externo e isso não é matéria do governo federal. Como que isso não é matéria dos pintores de guia verde e amarelos? Né? Como que isso não é matéria do general Dutra? Como que isso não é matéria dessa turma? Não, isso daqui é segurança pública, empurra para PM.
a PM fala, a gente está fazendo o policiamento de acordo com o zoneamento do perigo. Sai o mapa criminal, em tal lugar estão roubando carro, em tal lugar tem violência contra a mulher, em tal lugar tem roubo de celular. Então posiciona os policiais nessas posições. Aí você quer que esses policiais vão combater com um colete à prova de bala, acho que é o A2, né? Que aguenta tiro de 38. Você vai combater, você vai colocar esses policiais para combater gente da Al-Qaeda? Você está brincando? Né? Então, Calma aí que não é assim também não, chefe. Calma aí que não é assim também não. Acho que você está um pouco longe do tanto da realidade. Essa linha de frente que você está falando, entre a polícia e os caras, não chega nesses caras que você está falando da Al-Qaeda, nem nada disso não. Entendeu? Essa galera que tá aqui na base da pirâmide, você já deveria saber disso. A base da pirâmide não tá nem sabendo o que tá acima. Realmente esse garoto tá, vamos dizer, aliciado pra roubar um negocinho e fazer um dinheirinho, usar uma droga no final do baile e é isso. Agora, essa escala internacional, eles não fazem parte disso. A maioria deles não fazem parte disso. São bucha de canhão, exatamente. Só isso. É justamente este o momento em que os Estados Unidos entendem aquilo que o general Sedna narra no livro Cocaína Vermelha, que você colocou no ar dias atrás aqui, de que a estratégia é o inimigo externo agindo de dentro para fora no seu território. Então é um ato de guerra híbrida. E aí o Trump entende essas coisas, os Estados Unidos entendem a seriedade disso e diz assim, olha, aqui a gente tira seu passaporte. Aqui você não vai destruir de dentro para fora, aqui você vai embora. Você vai ser deportado, você vai lá pro seu país. Mas são apenas... mas são... O cara só cometeu um crime, ele não só cometeu um crime, ele participa de uma estrutura de guerra híbrida, que quando a gente fala, vocês dizem que é teoria da conspiração. Então, ao invés de ficar na espuma da discussão midiática sobre se é teoria da conspiração, se é fake news ou se não é, você faz o seguinte, então primeiro a gente tira o problema daqui de dentro, tira a célula cancerígena do corpo, e depois você discute se é fake news, se é teoria da conspiração, se é isso e aquilo. Os Estados Unidos acerta ao pegar esse pessoal, o pessoal que é ligado ao crime, e falar, vai lá pra tua terra. Lá. Por quê? Porque o que não se pode pronunciar, esse mantra proibido, é justamente de que fazem parte de um modelo de guerra híbrida. Teve um sujeito esses dias do Comando Vermelho que fez um vídeo que viralizou na internet, que ele estava prendendo guerra lá na guerra da Ucrânia. Você lembra disso, Alan? Lembro. Era com uma metralhadora maior do que ele, do lado assim, falou, não, eu sou do Comando Vermelho, tô aqui. É pra falar disso? Não é. Não é. Fala da Val do Açaí, né? Fala que o cara da Marielle foi procurar o seu Jair, fala do leite condensado do Bolsonaro, fala qualquer coisa, mas não pode tratar desses assuntos. Por quê? Porque senão o estratagema, senão o modus operandi é revelado. E se o modus operandi for revelado, você acaba com a festa. Né? Ou seja, peraí, então quer dizer que a gente tem caras sendo treinados lá fora, que é o que o Sedna fala no Cocaína Vermelha, no Red Cocaine. Ele fala, os caras são treinados lá fora para tomar o poder de dentro para fora através da deterioração do território. Então, se isso é dito, então aí a festa acaba, porque aí o holofote vira para onde está o problema. E é isso que eles não querem. Né? Por isso que eles vão tirar a gente do ar, por isso que eles vão chamar em CPMI, meter em inquérito 4781, vão meter... É por isso que a Polícia Federal vai chutar nossa porta, vai tomar nossos celulares. Como é que esses caras estão sabendo disso? Daqui a pouco tá todo mundo sabendo. Vamos lá, em nome da democracia, vamos acabar com eles. Né? Então, o tempo passa, a gente vai cada vez mais evidenciando. Né? E é interessante. Interessante essa demonstração, deixa eu vir para minha tela, porque é interessante essa abordagem que ele fez. Porque ele acaba de jogar no balaio de gato a Polícia Federal trabalhando, fazendo isso, né? Há rumores, fofocas. Simplesmente isso. Que se investigar de fato, não sobra ninguém nessa história. Certo? A Polícia Federal é muito séria? Mas, como todo local, tem as suas maçãs podres. E isso não pararia de pé. Porque a partir do momento em que nós entendermos que essa estrutura que ele acabou de narrar, se verdadeira for, estiver enrolado nas entranhas do poder, como ele está identificando aí, não para de pé. Toda a estrutura do Estado vai ruir. E assim como foi em 64, vão ser os anéis e vão ficar os dedos. Então, essa afirmação que ele fez, dessa estrutura, nós não podemos afirmar categoricamente que essa estrutura de fato está acontecendo no modus operandi que ele está afirmando que está acontecendo. Só isso. Interessante a postura do Trump nisso, eu quero só para concluir esse argumento, trazer isso, que é interessante a postura do Trump, parabenizo ele nisso, que
ele não opta por ficar discutindo quem tá certo, quem tá errado, se é fake news, se não é, se é teoria da conspiração, se tem fundamento, se não tem. Ele vai pro campo da ação e deixa a discussão para efervescência jornalística. Então fiquem vocês aí discutindo que aqui eu vou agir, né? E aqui fica cada vez mais difícil. Como que o pessoal que está no tribunal para julgar cidadãos, como não, a lei aqui é a gente, né? E você vira e fala que isso não é crime organizado, isso é Estado paralelo. É Estado paralelo, isso é Estado paralelo. Transcendeu há muito tempo o entendimento de crime organizado. Crime organizado é um grupo que se organiza, o cara que tem as armas, que consegue as armas, né, pra gente defender, o cara que vende a droga consegue o recurso, o cara que... Você tem uma administração ali, você tem uma organização que tem vários entes compondo um grupo. Ali é crime organizado. Agora, quando você toma conta do território, não é crime organizado. Já transcendeu há muito tempo. Já abarcou a ideia de crime organizado e se tornou Estado paralelo. Ô Roveran, e é importante a gente tratar esse tema dessa maneira, porque existe uma técnica, pessoal, chamada de frame, né? Frameamento, né? Que é framing em português, que é um enquadramento. Você começa a acusar o seu oponente de algo que ele não cometeu. Se ele não souber reagir, ele começa a se explicar. Você fala assim, você é prostituta. Fala assim, pô, mas eu sou homem, cara, como é que eu sou prostituta? Não, mas você vende seu corpo. Não, eu não vendo meu corpo. Você começa a responder às acusações do adversário e aí você gasta tempo respondendo às acusações do seu adversário. Então eles ficaram um bom tempo, longos anos, dizendo a direita é antidemocrática, a direita é golpista, e aí a direita é criminosa. Pegaram e chamaram de organização criminosa. Por isso que eu, no início do programa, eu fiz questão de falar de Felipe Moura Brasil, Danilo Gentili, o pessoal do MBL, o Renan Santos, Luciano Ayan, todos eles fizeram não só eco, como criaram termos. Essa história de fulano está me atacando, quando na verdade ele está me criticando, isso começou, não foi com a esquerda. Não foi com a esquerda. Foi com o Luciano Ayan. Ele foi o primeiro a ficar utilizando esses termos para, posteriormente, enquadrar o pessoal em organização criminosa. Inclusive o Pavinato, que hoje mudou, né, graças a Deus, mas a gente não pode esquecer. Né? É importante pontuar isso aqui. Aí vai ter gente reclamando, lá vai o Ala, criticar. Gente, vocês chegaram anteontem. Vocês não sentiram na pele o que o Pavinato fez. Live com todo o pessoal da CPMI das fake news para poder criminalizar todo mundo. Hoje o resultado tá um monte de gente aí no exílio, um monte de gente na cadeia, porque o cara fez isso. É bom pra ele reverter isso aí, bom pra ele porque ele tem que falar todos os dias dessa merda que ele fez. Eu nunca fiz essa merda. Mas fez algumas piores, né? Ou alguém esqueceu do Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. Tá de sacanagem, né? Vocês precisam começar a entender o porquê dos mais antigos, da direita, terem tanto, mas tanto asco de ficar glamorizando quem chegou anteontem. E poucos dias antes estava ali colaborando com a prisão de várias pessoas. É bom, realmente, eu gosto muito do que o Pavinato faz hoje em dia, mas a gente tem não pode... coisas que nunca foram contadas. Eu vou dar uma palhinha aqui, assim, uma palhinha. Por favor, por favor. Eu lembro que a gente tinha o estúdio a gente era de vocês, nós só trabalhava na Vila Mariana. E eu ia de moto, né, trabalhar, eu saía de Pirituba até a Vila Mariana, praticamente meia cidade, né, e eu lembro que um dia eu estava na minha casa e saiu a matéria acho que foi os blogueiros de Crachá, coisa assim, do Felipe Moura Brasil, né. Ninguém imaginava que o mesmo sujeito que esteve organizando a obra do professor Olavo de Carvalho, que deveria entender, né, dever moral isso, né, entender do que se trata, ia soltar aquilo ali. E tinha uma moça, não vou revelar o nome dela, porque ela nunca me autorizou a fazer isso, né? Grande amiga minha. Ela foi colocada ali como uma pessoa que estivesse recebendo para aquilo ali. O Brasil inteiro começou a ir atrás dela, né? Eu não vou dizer nem a localização dela, mas eu sei que na hora ela sofreu um mal súbito, né? E ela caiu. Eu sei que quando ela começou a melhorar, entraram em contato comigo, eu como amigo, irmão mesmo, né? A pessoa me ligou e eu no telefone, conversando com ela, tinha acabado de sair. Ela teve um mal súbito dentro do ônibus, tá? Ela não tinha nada a ver com a história. Foi invenção do seu Felipe Moura Brasil. Na voz dela, eu entendi que ela ia... Tá? O que eu fiz? Eu falei para ela, 2 minutos, peraí que eu vou fazer não sei o quê. Eu peguei a moto, eu atravessei a cidade. Eu não vou dizer onde que a pessoa mora. Eu atravessei a cidade e consegui chegar na hora. Chegar na hora na casa da pessoa, que estava caída no chão, com uma poça de lágrimas em volta, chorando, e ela ia dar cabo da própria vida naquele momento. Então, assim, eu tirei a pessoa do chão. Nunca mais vou esquecer isso. E essa pessoa é uma das que, na verdade todas, né, nunca tiveram culpa nenhuma daquela porcaria que o seu Felipe Moura Brasil escreveu. Né? Então, e aquilo ali foi depois ser integrado ao inquérito 4781. Então não me venham dizer que eles não têm culpa, eles têm muita culpa. São coautores. São coautores.
tem lá a sua culpa sim. Tá? Pode dizer assim, não, minha intenção era essa, minha intenção era aquela, não interessa, sua intenção interessa o que você fez. E tá feito, né? Então, tem muitas histórias que nunca foram contadas. Nunca foram contadas. Um dia vocês vão saber tudo. Um dia vocês vão saber tudo. É o que o Felipe... Nem sempre vai saber, porque a gente não sabe o que aconteceu com o Felipe Moura. Eu também acompanhei muito o Felipe Moura há um tempo, mas alguma coisa aconteceu. E eu também, do mesmo jeito que vocês, o Alan teve que fugir e tudo mais, a gente não sabe. De repente não deu tempo pra ele fugir. Ele só, de repente, se rendeu. Pra quem é bom entendedor, um pinga letra. Felipe Moura Brasil fazia e ainda faz, porque o Dantas, o Pavinato, o pessoal diz que se arrependeu do que fez, etc. Mas o Felipe Moura Brasil nunca, nem ele, nem a Madeleine Laxo. A Madeleine Laxo, por exemplo, ficava revoltada quando no Terça Livre nós mostrávamos que ela andava com a Marina Ibramovic, aquela bruxa que faz ritual satânico com leite materno, esperma e sangue de menstruação. A queridinha do Bill Gates. Então ela não gostava que a gente colocava foto dela. E da Lady Gaga também. Com a Marina Ibramovic. Esse foi o vídeo de hoje. Algumas coisas aí você pode ver que são fofocas de bastidores, tal, mas algumas informações imprecisas, claro. O Alan sempre comete essa gafe, mas deu para entender bem qual é a complexidade e o que realmente o Trump está fazendo. E te deu algum contexto histórico também para você analisar as fontes. Não confie exatamente só no que eu estou dizendo, vá atrás, pesquise. Não deixe de curtir, compartilhar e ver os nossos vídeos aqui no canal, que tem muito mais coisa que eu falo aqui, beleza? Dá essa moral. Até o próximo vídeo.